Aleluia. Diga assim: Senhor, fala comigo. Eu quero ouvir mais a sua voz. Eu preciso ouvir mais a sua voz. Fala comigo, em nome de Jesus. Amém. Vai para o slide número 19, por favor. Slide número 19. Vamos ler esse texto juntos? Vamos ler juntos, está pronto? 1, 2, 3, vai. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Nós estamos entendendo que pensar nesse texto é amar romanticamente, é Deus dizendo: você é importante para mim. Estamos entendendo que quando Deus diz que eu tenho uma esperança, eu tenho um fim desejado para você, Ele está manifestando o amor cuidadoso, protetor. Ele está dizendo que Ele tem planos maravilhosos para o nosso futuro. E agora à tarde, eu quero voltar para o slide número 18. Volta para o slide 18, por favor. E eu quero dizer para você que aqueles que aceitaram a palavra de Jeremias não sabiam o que Deus faria no futuro. Deus manda carta e fala assim: fica em Babilônia, aceita a conta que você tem que pagar, para de acusar Deus, para de arrumar culpado, admite que você está onde está, porque andou por onde andou. Baixa a cabeça, aceita a conta, confia que Deus ama, confia que Deus cuida apesar de você, não por sua causa. Confia, vai vivendo um dia de cada vez. Quando tiver que casar, casa. Quando tiver que plantar, planta. Quando tiver que viver, vive. Vai vivendo, deixa Deus cuidar. Porque eu amo você e eu cuido de você, e eu amo você e eu cuido de você. Mas esse povo que escuta isso de Jeremias, eles não sabiam o que Deus ia fazer no futuro. Quando eu e você olhamos para a história, a gente fala assim: que povo besta, né? Estava tudo planejadinho, Deus ia levar eles de volta para Jerusalém, ia enriquecer eles na Babilônia, ia prosperar eles na Babilônia, ia colocar eles no poder na Babilônia, eles iam se tornar pessoas extremamente abençoadas dentro da Babilônia, e depois Deus ia levar eles de volta. Povozinho bobo, né? Por que não aceita? Mas é fácil para eu e você dizer isso, porque nós estamos numa perspectiva futura, olhando para o passado e sabendo o que aconteceu ali e o que aconteceu 70 anos depois. Eles não tinham essa visão que a gente tem, eles não sabiam de nada disso. É porque é importante a gente saber disso, porque Deus de fato quer que a gente se coloque no lugar daquele povo para aprender as lições que eles precisavam aprender. Sabe, quando Deus grita no meu ouvido que me ama, quando Deus me chama a confiar no cuidado dEle, na maioria das vezes, irmãos, a gente está cercado de situações complicadas e a gente não tem a menor ideia de qual será o futuro, como é que isso vai se resolver. Eles não sabiam. E quando Deus diz: eu é que sei, você é que não sabe, Deus está nos convidando a aceitar o fato de que a fé, de que a decisão de confiar, a decisão de manter a esperança fluindo, não tem absolutamente nada a ver com saber. Eu não me submeto a Deus pelas provas e pelas compreensões e pelos conhecimentos. Eu me submeto a Deus porque Ele é Deus e eu não sou. A nossa mentalidade pagã, feiticeira, nos treinou para pensar que a razão para a gente ter um Deus é para a gente ter alguém para controlar. A razão para ter alguém acima de nós
É porque se tem alguém acima de nós, ele também está acima de todos os outros. Aí a gente controla ele e faz ele controlar os outros para nós. E a gente não entende que não é isso que é ter um Deus. Ter um Deus é ele controlar a minha vida e não eu controlar dele. E para a gente se submeter à dificuldade de hoje, conhecendo o futuro de amanhã, é mais fácil. Por quê? Porque a gente tem um pressuposto fantasioso de que conhecimento é controle. Se eu sei o que acontece, então eu estou controlando. Uma das coisas que eu e vocês, que somos ministros de cura, que escutamos pessoas, que ouvimos gente trazendo para nós os dramas deles, uma das coisas que a gente já percebeu é que quando um cônjuge é traído, quando ele traz a dor dele para nós, a gente percebe que no meio da dor, por causa da fantasia de que conhecimento é controle, ele quer saber tudo. Que quem não está lá dentro da confusão acha isso insano. Quer saber com quem, onde, quando, quantas vezes, o que aconteceu, em que lugar, quer saber tudo. E mais, não importa quanta informação arranca, continua com a sensação de, está contando, teve coisa que você não me contou, o que você não me contou. Eu sinto que você não me contou, às vezes forçando o outro a inclusive inventar informação nova, porque é uma sede de informação, me conta. E a pessoa não entende que se eu não confio nele a ponto de ficar pedindo informação, por que eu vou confiar na informação que ele me deu? E alguns casos que acompanhei, a pessoa criou informação porque o outro tem tanta sede de informação e ameaça e diz, eu só vou ficar bem quando você me contar tudo, mas eu contei tudo, contou não, conta mais. E aí já acabou as informações, mas ele vai dando, porque o outro está com sede. Escuta, essa sede de informação é basicamente necessidade de controle. É basicamente o sentimento de que quem tem informação controla. Mas não é verdade, quem tem informação não controla nada. Quem tem informação só tem mais ansiedade, mais medo, mais pânico, mais pavor, e aí mais gastrite, mais úlcera, mais tensão muscular, mais dor de cabeça, mais dor na nuca, mais possibilidade de problema no coração, no pulmão, no sistema nervoso. É só isso. Sabe, quando Deus diz, eu é que sei e vocês que não sabem, Ele está nos convidando a aceitar a falta de informação, que a nossa mente foi treinada para acreditar que quem tem informação controla, mas não controla. Esse povo que está sendo convidado por Deus a confiar nele, não recebeu informações do futuro. Só tem uma informação que Deus deu para ele sobre o futuro. Tem alguém cuidando do seu futuro, lá no seu futuro. Esse alguém sou eu. Sabe uma coisa que é extremamente consolador para mim? Que o meu Deus não está sujeito ao tempo. Ele não está sujeito ao tempo. Para Ele, ontem, hoje e amanhã é tudo agora. 1000 anos atrás e 1000 anos à frente, para Ele é agora. Ele não está dentro da criação. O tempo, vou falar disso hoje à noite, é um princípio que controla a criação, não o Criador. E o tempo está dentro da criação. O tempo, a criação está se movendo no tempo. O tempo é uma criação. Deus é o Criador, então Ele está fora desse sistema governado pelo tempo. Então, quando Ele olha para tudo, Ele está vendo tudo agora. E sabe o que isso é legal? É legal porque o meu Deus não vai chegar comigo lá no futuro e não vai ser surpreendido comigo pelo futuro. Ele está vendo o futuro agora lá e Ele está me vendo indo para lá. E quando eu chegar lá, Ele vai estar lá, já com tudo resolvidinho, me esperando.
Eu me lembro que, na infância dos meus filhos, quando eles ainda estavam no jardim de infância, eu tive uma conversa com uma pessoa ansiosa, porque ela estava com dificuldade financeira para pagar a escola particular dos filhos dela. E eu estava atendendo ela me falando da dor dela. E, claro, ela projetou a dor dela em mim. E ela disse para mim: pastor, não entendo. Como é que você aguenta ficar calmo desse jeito com seus meninos estudando escola pública? Os meninos estavam no jardim de infância. Com seus meninos estudando escola pública. Seus meninos são muito inteligentes, pastor. Mas não adianta a inteligência, não. Tem que ter uma boa formação. Se esses meninos não estudarem em escola particular, quando eles chegarem na idade adulta, como é que vão fazer faculdade nesse mundo cão aí, onde as pessoas estão disputando a tapa a cada vaga? Você tem que entender que, na realidade dos meus meninos ainda criança, faculdade, universidade no Brasil tinha outras cores, né? E eu disse para ela assim: olha, de verdade, se eu pudesse pagar a escola particular para os meus filhos, eu pagaria. Eu só não vou pagar porque eu não tenho como. E aí eu tenho que acreditar que Deus sabe do futuro dos meus filhos para cuidar para mim. Porque senão eu vou ficar doido. Mas, pastor, você não acha que isso é muita tranquilidade demais? Eu prefiro ficar tranquilo e entregar meu futuro a Deus do que não ficar tranquilo, não entregar meu futuro a Deus, ficar ruim por causa de questões emocionais, me autodestruir, e de qualquer forma eu vou ter que esperar o futuro chegar, de qualquer jeito. Eu preciso te contar, meus 2 filhos estão formados, Marcos e Maísa se formaram em escolas particulares. Eles passaram em universidade, tanto Marquinhos quanto Maísa passaram em universidades federais, mas eles preferiram ficar em Linhares e fazer faculdade na escola particular. Sabe quanto de faculdade eu paguei para os 2? Nada, 0. Os 2, por causa da alta nota que tiraram, passaram e ganharam bolsa de 100% na escola. Os 2, ambos ganharam bolsa de 100% na Faculdade Pitágoras de Linhares. Agora, pensa, se quando eles eram pequenininhos, eu tivesse gastando energia emocional e sofrendo, ai meu Deus, e a faculdade dos meninos, ai meu Deus, e a faculdade dos meninos. Quando chegou na hora, Deus mandou. Pastor, mas eu queria mesmo era saber o que Deus vai fazer quando chegar a hora. Então, quando chegar a hora, Ele te conta. Faz uma carinha de sarcasmo, olha para a pessoa do lado e fala assim: quando chegar a hora, Ele te conta. Escuta isso. A maioria das vezes parece que Deus não sabe o que está fazendo. A maioria das vezes. E quando você chega para Ele e fala assim: mas Senhor, parece que o Senhor não sabe o que está fazendo. E Ele fala assim: é, né? É o máximo que você vai conseguir tirar dele. Porque quando parece que Deus não sabe o que está fazendo e você chega e joga isso na cara dele, o que você espera? Você espera que Deus contra-argumente e te convença que Ele sabe, mas Ele não vai fazer isso. Desculpa te contar. Deus não vai te convencer de nada. O esquema é o seguinte: ou você confia nele, ou você não confia. Ponto. Mas Deus bem que podia, né, ser bom de argumento e me convencer. Ele não vai fazer, já estou te contando. Aliás, eu estou te convencendo agora, porque eu posso. Eu sou humano como você. Eu posso jogar esse jogo com você e eu posso te convencer. Mas Deus não vai fazer. Nunca, Deus nunca vai te convencer. Confia porque quer e duvida porque quer e paga a conta das 2 escolhas. Não importa, Ele não vai te convencer. E mais, Ele não vai te dar nenhuma informação, exceto a que Ele já deu na palavra revelada, através de homens, inclusive, e você decide se confia nisso ou não. E se você confiar, tem uma conta a pagar. Se você duvidar, tem outra conta a pagar. Escolhe e cai para dentro.
Uma das coisas importantes que Deus está dizendo quando Ele não conta nada sobre o futuro. Eu e você sabemos qual era o futuro daquele povo, mas eles não sabiam. O negócio para eles, gente, era igual é para nós. A gente vai com fé ou vai sem fé, mas não vamos saber qual é o futuro. Aliás, nosso futuro não está escrito. Nós estamos construindo ele agora, com nossa fé ou com nossa incredulidade. Decidir confiar agora vai te trazer um futuro. Decidir duvidar agora vai te trazer outro futuro. É você quem decide. É Ele quem sabe. E é você quem não sabe. Aponta para a pessoa do seu lado e diga para ela isso. É Deus quem sabe, é você quem não sabe. Vai para o slide número 20, por favor. 2 razões para você estar se perdendo. Deus não vai te dar informação e você está se perdendo pela falta de informação. E você diz assim, eu estou perdido porque Deus não me conta nada. Eu estou perdido porque Deus não me informa. A verdade não é essa. A verdade é que tem 2 razões para você estar se perdendo. E a razão é: você está resistindo ao amor romântico de Deus e você está resistindo a confiar no amor cuidadoso de Deus. Essa é a razão. E por que você está resistindo a confiar no amor romântico de Deus? Complexo de rejeição. O complexo de rejeição faz com que eu não acredite que sou amado. E eu falo assim, mas Deus precisa fazer alguma coisa para eu acreditar. Não, você precisa resolver seu complexo de rejeição para acreditar. Não ponha na conta dele o que é da sua conta. Está dentro de você, não ponha Deus nessa história. Ou você decide que você é amado, ou você decide que você não é amado. Lembra de João? João era o discípulo amado. Ninguém mais corroborou com isso. Não, pastor, Jesus corroborou. Jesus não corroborou. Jesus só atendeu ao que ele já apresentou. Ele disse, sou amado, e Jesus me dá cafuné. Quer ver? Deitava no colinho e Jesus dava cafuné. Claro que Jesus vai dar cafuné, o cara deitou no colo dele. Só que para ele funciona como prova. Quem produziu as provas? Ele. João produziu as provas de que ele era o mais amado de todos. E aí você fala assim, pastor, mas isso é humilhação. Deixa eu te contar, você faz a mesma coisa do outro lado. Você duvida que é amado, você tem certeza que todo mundo te rejeita, e quem produz as provas disso? Você. João só faz a mesma coisa que você faz, só que de um jeito bom. Mas é a mesma coisa. Mas deixa eu te contar. Nós decidimos que somos amados. Tudo ao redor diz que a gente é amado. Por quê? Porque a gente decidiu acreditar nisso. A gente decide que é rejeitado por todos. Tudo ao redor vai corroborar com a minha ideia de que eu sou rejeitado. Mas, na verdade, sou sempre eu que produzo as provas. Você estudou no livro Revendo as Bases? As 4 bases: identidade, amor fundamental, segurança básica e disciplina. Quando você estudou sobre amor fundamental, você descobriu que amor fundamental é uma base. Se essa base foi bem construída na infância, o indivíduo na idade adulta, você diz para ele assim, fulano, eu te odeio. Ele fala assim, que nada, me ama, só está com raiva. Lembra que você aprendeu isso? Jóia. Esse outro indivíduo, nessa mesma base, não está bem resolvido. O amor fundamental dele está mal resolvido. Aí alguém diz para ele assim, fulano, eu te amo. Não, nada, ninguém ama ninguém não. Está falando só para me agradar. Então, não é o que o outro diz, é o que tem dentro de você. Está resolvido? Tá. Então, não importa o que o outro diz, eu sei que eu sou amado. Mas ele falou que te odeia. É porque ele tem problema. Uma pessoa tem uns probleminha aí nele, então fica falando que odeia, mas odeia não. É porque ele nem consegue falar que me ama, mas ama. Pode acreditar, ele ama. Por que eu tenho tanta certeza que ele ama? Porque eu estou resolvido. É só isso. Gente, no final das contas, é só isso. A questão está aí. Aponta para outra pessoa e fala para si, a questão está aí.
Então, quando eu não aceito que não saber é normal, esse não aceitar significa que eu resisto a confiar no amor romântico de Deus. Quando eu não confio no amor romântico de Deus, é porque o meu complexo de rejeição está ativo. O desamor está fundamentado no meu complexo de rejeição. Quando eu não aceito que Deus cuida de mim, é porque a minha segurança básica virou insegurança básica. E por falta de segurança, eu entendo que Deus não cuida de mim. E aí eu começo a inventar aquelas coisas. Se Deus me amasse, se fulano me amasse, seria desse jeito. Então, como não é desse jeito, então eu sei que ele não me ama. Mas deixa eu te contar, se fosse do jeito que você apontou, você apontaria outras coisas, porque você ia continuar não se sentindo amado, porque o problema do não se sentir amado está aí dentro. Vai para o próximo slide, o 21, por favor. Deus consegue ser firme e gentil. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque quando me falta informação, e eu digo que por falta da informação eu acabei de comprovar que Deus não me ama, no geral, eu estou querendo que Deus faça determinadas coisas de determinados jeitos que Ele não está fazendo. E ser firme e gentil é o verdadeiro caminho do amor. Quando Paulo fala sobre amor em 1 Coríntios capítulo 13, ele diz que o amor não se alegra com a injustiça, o amor se alegra com a verdade. Ou seja, quem ama não vai negociar, sabendo que vai fazer mal para o outro, só para não perder o outro. Ser firme e gentil significa eu não paro de amar, eu sou gentil, mas eu consigo ser firme em dizer não, em colocar limite. Vamos pensar naquela mãe que tem um filhotinho de 2 anos, o menino naquela idade da super curiosidade, que quer pegar tudo, quer desmontar tudo, quer mexer tudo, quer testar tudo, quer tudo. E aí essa mãe foi no shopping e encontrou uma faca, um jogo de faca, daquelas facas assim, super afiada, que dá para fazer a barba com a faca. Tem umas facas assim. Mas as facas vêm com uma lâmina colorida, bonitona. Um verde cana neon, assim, quase fluorescente, aquela coisa mais linda. Tá? E aí trouxe a faca e colocou em cima da bancada. E o menino de 2 anos foi seguindo com o olhar assim. E aí o menino falou assim: mamãe, me dá uma para eu brincar. E a mãe dá um frio, um arrepio na espinha, só de pensar do menino brincando com aquilo. E então o menino insiste: mamãe, me dá uma para eu brincar. Não, pode brincar com faca. Por quê, mamãe? Porque a faca faz dodói. Não faz dodói não, deixa eu brincar só um pouquinho, mamãe. O que você pensaria dessa mãe se num dado momento ela não aguentasse a pirraça e a fofura do menino e desse a faca para o menino brincar? O que você pensaria dela? Você pensaria assim: manda prender essa pessoa, bota na cadeia, porque chegou no extremo da irresponsabilidade. Não é isso que você ia pensar dessa pessoa? Então, eu chamo isso de ser firme e gentil. Sabe, ser firme e gentil é você não usar como desculpa a gentileza para não ser firme. E não usar a firmeza como desculpa para não ser gentil. Nossa cultura não sabe juntar as duas coisas. No geral, a gente pensa assim: se for firme, não é gentil. Se for gentil, não é firme. Mas todo pai, toda mãe, principalmente o pai, precisa aprender a lição de ser firme e gentil.
Pai, eu quero. Papai ama, mas papai não vai dar. Mas pai, não tem mais, papai não vai dar. Por que não? Porque papai não vai dar. Mas não tem mais. Mas eu queria, eu sou o pai. Estou falando que não vou dar. Ponto. Como na nossa cultura a gente não junta firmeza e gentileza, a gente aprendeu a pensar que quando tem firmeza, então não tem amor. E quando tem amor, não tem firmeza. Deus é justamente firme e gentil. Deus junta as duas coisas. Deixa eu te contar uma coisa. Eu criei 2 filhos. Você pode conversar com eles, estão aí no encontro, por aí pelos bastidores. Os 2 estão adultos. Eu nunca perdi a paciência com eles, nunca fiquei nervoso. Nunca. Nunca, 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 nunca. Vida inteira. Nunca teve uma explosão de raiva e aí eu ataquei um dos 2, nenhum de uma vez. Nunca. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca cedi à manipulação de nenhum dos 2. E olha que a Maísa é boa nisso. De vez em quando, alguém, aí pelos corredores dos congressos, fala para a Maísa que eu disse não para alguma coisa, mas que ele queria a ajuda da Maísa para tentar me convencer a dizer sim para algo que eu disse não. A Maísa normalmente faz uma brincadeira assim, olha, eu estou tentando há 26 anos, eu nunca consegui. É claro que você tem que levar em consideração que ela está, desde muito pequenininha, sendo treinada para acreditar nisso. Mas o fato é que foi isso que aconteceu com ela, desde pequenininha. Eu amo, pago qualquer preço por ela, mas não me deixo manipular, porque eu sou o pai, eu sou o responsável. É meu papel amar com firmeza. Ser firme e gentil implica que eu não vou dar para o outro o que eu sei que vai fazer mal para ele, mas eu não vou deixar de amá-lo por isso. Se você ficar querendo o que eu não quero que você queira, eu vou ficar com raiva de você. Não, pode querer o que eu não quero que você queira. Só não conte com a minha cooperação. Nem uma gotinha dela. Eu não vou cooperar. Agora, pensa bem. Que no fundo, às vezes, você pede para Deus a faca de neon que vai cortar a sua mão, que vai separar seu pulso fora, porque você está muito interessado e começa a fazer pirraça com Deus. Deus, eu quero aquela faca bonita, eu quero. E Deus fala, não. E aí você entra com a parte da chantagem. Eu sabia que você não me amava. Aí o pai doente quer conquistar o amor do filho. E para provar para o filho que ele é amado, o que ele faz? Dá a faca. E sabe o que complica mais? É que no primeiro momento que ele der a faca, ele vai dar a faca como quem cede. Ele não devia ter dado. Mas ele vai ficar ali em cima, vigilante, assim, ó. Ele sabe que fez besteira. Então deu e fica vigiando. Tipo assim, qualquer coisa eu chego junto e tomo. Sabe o que é pior? Não vai acontecer nenhum acidente enquanto ele estiver ali. Mas foi pior do que se tivesse acontecido. Melhor se tivesse. Mas não vai acontecer nenhum acidente enquanto ele estiver vigiando. Mas ele não percebe que pior do que o acidente é ele plantar na alma do menino que não precisa ter limite, que sempre vai dar um jeito. O resultado desse sentimento na alma do menino de que não pode ter limite é que quando ele não estiver olhando, o menino vai pegar a faca e separar a mão. E ele não vai se perdoar nunca mais. Por que eu estou usando esse monte de metáfora? Porque eu estou tentando te mostrar algo que a sua mente não engole, que a sua alma resiste bravamente
A sua alma resiste bravamente a aceitar que é normal você não saber e é normal você se entregar e confiar em alguém que sabe. Que é normal você soltar as rédeas e parar de tentar controlar a sua própria vida e acreditar em alguém mais poderoso que você. Ele é firme e gentil. Ele é gentil e firme. Ele não vai falhar. Pastor, mas é que às vezes parece que ele já falhou. Essa é a hora de você decidir se vai confiar nele ou não. Quando eu sou o único que cuida de mim, eu sempre terei que me impor, manipular, controlar, redirecionar, chantagear, acusar e todo esse monte de ar aí. Se eu que cuido de mim, se eu não confio em alguém maior que cuida de mim, então eu estou sempre carregando um peso. Eu estou sempre cheio de malícia, desconfiando do pensamento do outro. Eu sei lá para onde esse negócio vai, o que fulano pensou. Eu estou sempre pedindo explicação, eu estou sempre vigiando, eu estou sempre contornando, dando um jeito. Gente, isso é horrível para a alma. Porque isso põe na alma um peso que vai desgraçando a gente. Na medida que os anos vão passando, a gente vai desenvolvendo uma tensão contínua na alma. E essa tensão contínua cria na alma humana uma espécie de lesiona a gente de tanto insistir num determinado padrão. Mas essa lesão na alma, ela vaza para o corpo, vaza para os órgãos. Tem especialistas que juram que toda espécie de câncer é causado por esse estado de tensão contínua, tensão amargurada, perpétua, com esse nunca relaxa, nunca aquieta, mesmo quando dorme, está em eterna vigilância, porque não se entrega, não tem alguém cuidando de mim. Numa das viagens para Israel, numa dessas que a Rose foi, a gente passou numa cidade pitoresca da Espanha, no caminho de volta. E uma das pessoas que estavam com a gente morava no Rio de Janeiro. A gente foi fazer uma missão, no meio da noite, entre a missão de Israel, a gente foi orar por uma pessoa, batizar essa pessoa. A gente fez um batismo numa banheira de hotel, fora do padrão da caravana. E aí a coisa demorou lá, teve oração, batismo e coisa e tal. Depois nós saímos e estávamos andando noite adentro, tipo meia-noite, 1h da manhã, nas ruas daquela cidadezinha da Espanha. E essa pessoa estava acostumada no Rio de Janeiro, morando no Rio de Janeiro, vivendo lá. E aí, num dado momento, ele falou com a voz embargada. Ele falou assim: pastor, me emociona andar num lugar aonde eu posso andar sem ficar olhando por cima do ombro toda hora e vigiando o tempo todo, como acontece no Rio de Janeiro. Porque ele me contando, no Rio de Janeiro tem tanta criminalidade, tanto anúncio de criminalidade, que as pessoas andam o tempo todo olhando por cima dos ombros, vigiando, como que tivesse olhos nas costas, porque tem que se proteger o tempo todo. E ele disse: a gente está andando no meio da madrugada e eu não precisei olhar por cima do ombro nenhuma vez. Eu estou te contando isso para ilustrar como é que é a vida de quem protege a si mesmo. Se é você que se guarda, você está o tempo todo olhando por cima dos ombros, o tempo todo tenso, o tempo todo tentando evitar que o pior aconteça. Gente, isso não é saudável. Isso adoece. Isso dá tensões que vão adoecer a alma e vai adoecer o corpo. Nenhum corpo aguenta essa tensão constante de quem nunca relaxa. Por isso, aceite que alguém maior se importa. Alguém maior se importa.
pastor, mas eu tenho medo de que eu decida confiar e ele falhe. E eu tenho medo que você não decida confiar e você falhe. Porque, de qualquer forma, você vai falhar. Não sei se você está sabendo. Você não vai dar conta. Quantas vezes você falhou? A diferença é só que você vai parar de carregar peso. Só isso. Mas, pastor, se eu vigiar, se eu não vigiar e alguma coisa der errado, eu não vou me perdoar. E vigiando, você vai impedir que o que vai dar errado dê. Essa que é a questão. Tem alguém maior? Para de carregar peso e deixa aí carregar para você. Vamos viver um dia de cada vez. Vai para o próximo slide, por favor. Quando eu falo de andar na contramão, eu estou falando de suas emoções, elas não vão mudar só porque você descobriu que está no caminho errado e que tem alguém maior do que você pode confiar. Suas emoções vão continuar as mesmas. Se você tinha ansiedade, vai continuar tendo. Se você tinha comparação, vai continuar comparando. Se você tinha rejeição, vai continuar tendo. O que é preciso fazer, então? Agora que você entende que Deus te ama romanticamente, que Ele te ama com amor cuidadoso, o que é preciso fazer? É preciso aceitar essa verdade acima do seu padrão comportamental e começar a se vigiar para andar na contramão disso. Fazer o contrário do que a sua alma diz que é para fazer. Toda vez que a sua alma se afirmar rejeitada e sozinha, afirme o contrário. Ninguém se importa comigo. Resolva afirmar que você sabe que a sua alma está te enganando, porque a verdade é que se ninguém se importasse com você, você não estaria onde está. Você não chegou onde chegou sozinho. Decida duvidar do que a sua alma diz constantemente, só porque foi ela que disse. Sabe, uma política que eu pratico, porque eu vim de um lar disfuncional, eu fui treinado para esse amontoado de nojeira aí. E uma das coisas que funciona comigo é, eu não acredito em nada que a minha alma diz só porque foi ela que falou. A minha alma diz assim, fulano está tramando. Eu falo assim, duvido, com D maiúsculo. Mas já pensou se tiver? E aí eu falo, já pensou se não tiver? Foi a minha alma que falou? Foi. Então eu duvido. Pastor, como é que eu sei que é a minha alma falando? Toda emoção que aparecer dentro de você, emoção, todo sentimento, é sua alma. Pastor, mas nem tudo é alma. Se você precisou dizer isso, é porque é alma. Pode acreditar em mim, eu estou estudando gente faz tempo. Você precisou afirmar que nem tudo é alma, então isso aí que você está falando que nem tudo é, isso é alma. Ela está gritando, tentando controlar tudo e todos e arranjando desculpas para que você continue no controle. Anda na contramão disso. Para você andar na contramão, duvidando de tudo que a sua alma diz. Tudo. Ela diz que vai dar tudo errado, manda ela calar a boca. Fala para ela, duvido de você, porque você nunca foi confiável, alma. Duvida dela. Para fazer isso, lembra que o amor de Deus não tem a ver com quem você é, mas com quem Deus é. Lembra de eu te amo porque eu sou o pai? Eu falando para a Maísa, não amo você porque você tirou 10. Eu amo você porque eu sou o pai. É papel meu amar você. E como pai eu vou amar você. Sabe, quando eu digo isso para a Maísa, sabe o que eu estou colocando na alma dela? Segurança. Gente, o amor que você paga é um amor muito inseguro, porque você não sabe até quando vai conseguir pagar. O amor que está alicerçado no seu caráter é um amor inseguro, porque você não sabe até quando vai dar conta de manter esse caráter.
Então, hoje você é amado, porque hoje você deu conta de cumprir as obrigações do dia. Mas e amanhã, quando você não der? Então, o amor que você está recebendo por causa de quem você é um amor muito inseguro. Ele pode parar de fluir a qualquer momento. Mas quando você é amado, não por causa do seu caráter, mas por causa do caráter de quem te ama, aí dá para relaxar e dizer, aquele caráter ali é de confiança, então eu vou continuar sendo amado. É disso que eu estou falando. Dá para mandar sua alma calar a boca e dizer para ela assim, ele não me ama porque eu fiz direitinho, ele me ama porque ele é assim mesmo. Todo dia, quando eu acordar, eu vou olhar para lá e ele vai estar me amando, porque ele é assim. É desse jeito que ele funciona. Ele não vai parar de me amar, porque o amor dele tem a ver com quem ele é, o amor dele não tem a ver com o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Então eu estou seguro. O amor, gente, o amor que eu sinto, o amor que eu recebo, nunca pode estar alicerçado em quem eu sou. Precisa estar alicerçado em quem me ama é. Mas isso não é só para a relação entre eu e Deus, é também para a relação entre eu e o outro. Se o amor do outro por mim está alicerçado em mim, isso põe em mim um peso, uma carga de merecer continuamente esse amor, porque no dia que eu não merecer, eu não recebo mais. Quando eu confio no outro, eu sei que se eu errar, ele me perdoa e continua me amando, porque eu conheço o caráter dele. Eu sei que se eu não der conta de atingir as expectativas dele, ele continua me amando, porque o amor dele está baseado numa escolha dele, numa decisão dele. Deus ama a gente assim. Deus te ama porque ele é assim. Aliás, 1 João 4:8 diz, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, está na constituição do caráter de Deus. Amor, se é que pode se dizer essa blasfêmia de que Deus é feito, porque Deus é o Criador, e feito, a gente diz referindo-se à criatura. Deus não é feito, Deus não é formado, Deus não é composto, Deus é Deus. As criaturas são feitas, são formadas, são compostas. Deus não. Mas só para a sua cabeça conseguir alcançar, uma das fibras que forma a teia da substância divina é amor. Deus é amor. Ele te ama porque ele é assim mesmo. Aliás, toca em alguém perto e fala para ele assim, Deus te ama porque ele é assim mesmo. Ele é assim mesmo, ele te ama. Tem uma ilustração que eu coloquei aqui, do pastor Isaías. O pastor Isaías é um amigo chegado. Muitos aqui conheceram o pastor Isaías. Pastor Isaías, esposo da pastora Sueli, e recentemente ele partiu para o Senhor. Mas era um menino, sabe? Sabe aquele homem que tem coração de menino? Pastor Isaías. E ele contava uma história, ele repetiu essa história muitas vezes, em muitos lugares que eu vi ele pregando, ele contou essa história. Ele dizia que, na adolescência, ele frequentava uma igreja, e na igreja dele tinha uma profeta. E a mulher tinha uma unção profética a nível hard. Sabe, ela conseguia saber o que você estava pensando e qual o número da sua identidade. E o pastor Isaías falava que toda vez que ele chegava na igreja e ele estava com a vida no altar, sabe, direitinho, funcionando, sem nenhum pecado acusando a consciência, ele passava roçando na profeta assim, para lá e para cá. Mas quando ele fazia uma besteira e estava com a consciência pesada, quando ele chegava na igreja, a primeira coisa que ele procurava é onde é que está a profeta, para ele passar por outro lugar. E a profeta está de lá, ele está de cá, e a profeta virava, ele mudava para cá, ele vigiava a profeta o culto todo fugindo. Mas como ele tinha coração de menino, menino não consegue esconder as coisas por muito tempo, sabe?
Ele dizia que chegava uma hora que não aguentava a agonia de fugir da profeta. E ele mesmo ia lá no meio do culto, chegava na frente da profeta e falava assim: eu pequei, pode falar. E eu fico imaginando a profeta falando: assim você facilita demais, atrapalha meu dom de fluir. Mas eu fico pensando, gente, que não precisava nem ser profeta para ver ele fugindo da profeta e saber que fez besteira. Por que eu trouxe essa ilustração? Eu trouxe essa ilustração para te falar de como a gente olha para Deus. A gente olha para Deus com a mesma perspectiva que o pastor Isaías olhava para aquela profeta. A gente fica fugindo dele e se escondendo dele, quando a gente devia correr para os braços dele. Pastor, mas como eu vou correr para os braços de Deus se eu estou sujo, se eu pequei, se eu fiz besteira? É por isso mesmo que você devia correr para os braços dele. Sabe qual é o melhor lugar para se limpar, para se consertar, para se resolver? Nos braços de Deus. Mas Deus não vai me querer, pastor, porque eu pequei. E o que você pecou tem a ver com Deus te querer ou não te querer? Ele te ama. Põe isso na sua cabeça. Mas e se eu fizer um pecado assim, daqueles bem cabeludo? Mudou quem em Deus? Deus é. Se você pecar, Ele é. Se você não pecar, Ele é. Se você for santo, Ele é. Se você não for santo, Ele é. Você não muda Deus. Vai para o slide 24, por favor. Não somos capazes de mudar o humor de Deus, porque Deus não muda. Gente, eu acho que é petulância demais de reles criatura, pó do universo como nós, achar que, porque eu fiz uma coisa bem cabeluda, Deus mudou. Ele mudou comigo. Deus não muda. Mas se Ele mudasse, seria muita fraqueza da parte dele mudar, porque a reles criatura lá embaixo pecou. Deixa eu te contar. Seres humanos, como eu e você, amadurecem. E seres humanos mais maduros lidam com o erro do outro sem mudar. A gente veio de lares disfuncionais, onde pais e mães mudavam de cara para controlar a gente. Eu soube de pais que ignoravam solenemente os filhos sem falar e sem olhar para eles, sem dar o privilégio do olhar, por semanas, porque a criança, 5 anos, 4 anos, a criança fez algo que o pai não gostava. E aí o pai ignora. Nega o olhar, nega o sorriso, nega o carinho, como ferramenta de castigo, de vingança contra a criança. E a gente aprendeu que é assim que Deus é. Quando a gente faz besteira, quando Deus não gosta do que a gente fez, Deus fica de cara feia com a gente e vira a cara. Mas deixa eu te contar, esses pais que fazem isso, eles não são modelo. Tem gente mais madura por aí. Tem seres humanos maduros que entende o outro e que sabe que gente é assim mesmo, gente erra. E que não leva para o lado pessoal. Quando alguém comete um erro, ele olha para o outro, vê o outro errar e fala assim, fulano errou, o que a gente pode fazer agora com esse erro desse fulano? Se tem seres humanos mais nobres, se tem seres humanos mais maduros, se tem seres humanos que são capazes de não se envolver nas picuinhas da vida do outro, seria blasfêmia imaginar que Deus é imaturo ao ponto de quando um ser humano erra, ele se espinha todo, muda de cara, fica nervoso porque alguém fez besteira. Deus é muito maior que isso. Ele não só é muito mais maduro do que isso, ele é muito maior mesmo. Então, deixa eu te contar. Seu pecado não é capaz de fazer Deus mudar de cara. Os escritores da Bíblia
falam de um Deus, falam do nosso Deus, dizendo que às vezes Deus está irado e às vezes Ele está de bom humor. Essa é uma mentalidade basicamente pagã que se infiltrou na nossa revelação. Para os pagãos, os deuses deles funcionavam assim. Às vezes o Deus deles acordava de bom humor. Aí alguém tinha que dar um sacrifício para apaziguar ele, porque a agricultura ia dar ruim, as águas iam dar ruim, ia dar chuva demais, vento de menos, ia dar uma confusão, porque o Deus não está bem. Aí alguém tem que fazer um ritual lá para apaziguar o Deus que ele está de mau humor. O povo de Israel herdou isso, e eles não estavam prontos para entender outras coisas. Então, muitas vezes, eles apresentaram isso nas revelações deles. Ainda era a revelação de Deus, mas estava contaminado com a perspectiva deles. Paulo, escrevendo para os Coríntios, no capítulo 12, capítulo 13, Paulo disse assim: em parte conhecemos e em parte profetizamos. Nós vemos o mundo espiritual como num espelho embaçado, a imagem está distorcida. Paulo assume o fato de que nós apresentamos Deus para o outro de acordo com a nossa perspectiva e com a nossa maturidade. João, o apóstolo do amor, e agora você vai ter vontade de rir toda vez que alguém falar que João é o apóstolo do amor, né? João, o apóstolo do amor, escrevendo no seu livro, capítulo 1 de João, versículo 18, João disse assim, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que estava no seio do Pai foi quem de fato o tornou conhecido. Sabe quando João escreveu? Gênesis a Malaquias já estava pronto, e não só estava pronto, já fazia parte do canon judaico. Eles já tinham as escrituras. E João escreve falando, ninguém jamais viu a Deus. Ele estava falando de Adão, Enoque, Noé, Moisés, Josué, de todos os juízes. Estava falando de Abraão, Isaac, Jacó, José. Ele estava falando que esse povo não viu a Deus. Não quem Deus era. Eles viram a grandeza de Deus, mas não viram o caráter dele. Ninguém viu. Aí Jesus veio e mostrou o caráter de Deus para nós. Você pode olhar para as manifestações de Deus e ver quanto poder Ele tem, quanta grandeza Ele tem. Mas se você quiser entender o caráter de Deus, tem que olhar para Jesus. Sabe uma coisa que choca no Deus que a gente vê em Jesus? A gente encontra Deus sentado na areia, um monte de menino em cima. Sabe aqueles catarrentim, cheio de fofura, sabe? Pendurado, um puxa de cá, outro puxa de lá, e Jesus faz cosquinha num, mexe com o outro, futuca o outro, afaga a cabeça do outro, e está ali, Jesus se divertindo, a beça com a meninada, pendurado, um puxa para lá, outro puxa para cá, e você sabe como é que é menino, eles brotam. Se você der moral para um, daqui a pouco tem 2, depois 3, depois 4, e a meninada começa a juntar, e um menino do outro lado, misturado no meio da multidão, olhou por baixo, viu aquilo, saiu correndo, e se jogou em cima, e caiu Jesus, o menino e a meninada. Pedro, Tiago e João fizeram postura de guarda-costas e chegaram chegando. Meninos, vamos deixar o mestre aí, porque ele precisa descansar, sai daí. E Jesus deu bronca. Falou, deixem as crianças virem a mim, não os impeçais. Aliás, é de gente como eles que o reino de Deus é formado. Ou seja, se você não aprender a fazer igual os menininhos, vai ficar fora, vai perder. Dá para você imaginar um Deus que brinca na areia com os menininhos? Que dá moral para as criancinhas? Normalmente, o Deus que a gente conhece, ele é sério, cara feio, sentado no trono, espada na mão, esperando você errar para ele te acertar. Mas o Deus que a gente vê em Jesus, ele brinca com os menininhos. Sabe uma outra cena que não cabe o Deus que pintaram para nós? É a cena de Jesus, Deus em forma de gente, sendo convidado para apedrejar uma mulher adúltera. E a palavra adúltera, gente,
por vezes, é confundido como prostituta. Mas, para a cultura judaica, a adúltera e a prostituta são coisas muito diferentes. Inclusive, na cultura judaica, eles toleram a prostituta. Toleram. O que eles não toleram é a adúltera. E qual a diferença da prostituta para a adúltera? A prostituta é a mulher que vende sexo. A adúltera é a mulher necessariamente casada e que está traindo seu marido. Aqui a gente entende que o moralismo leva sempre em consideração a quantidade de emoções colocada no meio. As pessoas estão se sentindo mal com relação à mulher adúltera que traiu o marido dela. E a desestrutura que esse erro faz acontecer na sociedade. A mulher adúltera está destruindo uma família, está destruindo um casamento, e normalmente essas famílias são em blocos, são em estruturas. Ela não está destruindo só a família dela, está destruindo outras famílias. Então o moralismo pensa no pecado como é que nós vamos pagar essa conta que esse fulano fez? Mas Deus não olha para o pecado assim. E, por favor, não me interpreta mal, eu não estou falando mal do moralismo. A civilização precisa de moralismo e de religião para puxar as rédeas dela. Então, não estou falando mal, estou te contando que Deus é Deus, moralismo é moralismo, religião é religião. São coisas diferentes. Deus não olha como o moralismo olha, Deus olha de outro jeito. E aí, a mulher adúltera está lá. A multidão inteira tem pedras nas mãos. E aí eles perguntam para Jesus: e aí, Jesus, vamos matar a mulher? E Jesus olha para todo mundo, se agacha e começa a escrever no chão. Há quem diga que Jesus estava escrevendo ali, ladrão, feiticeiro, adúltero, e colocando uma listinha ali no chão para as pessoas verem, cada um vê o seu. Mas isso não faz muito sentido quando você olha de fato para o ambiente. O que faz mais sentido é que Jesus se agachou e começou a escrever no chão para duas coisas: ganhar tempo, número 2, orar, pedindo intervenção do Pai. Por quê? Porque quando tem muitas almas, gente, em polvorosa, a melhor coisa que você faz da vida é ganhar tempo. Porque o tempo tende a amainar as sensações. Em geral, se tiver muita gente nervosa, muita gente ansiosa, muita gente de alma cheia, ganha tempo, sai de cena, vai fazer outra coisa, sabe? Faz uma viagem, dá um tempo, não tenta resolver no calor. E tem umas pessoas que amam resolver no calor, porque elas dizem assim: eu tenho umas coisas engasgadas aqui para falar para fulano, que eu não tenho coragem de falar quando eu estou bem, então eu vou ficar bem nervoso, aí eu vou dizer tudo. Aí normalmente eu pergunto para essa pessoa: e depois que você terminar de dizer tudo, vai fazer o quê? Como é que as coisas vão melhorar? Não estou querendo que melhore, não, eu quero é ver o circo pegar fogo. Então tá, né? Jesus não queria ver o circo pegar fogo, então ele se agacha e fica ali, dando tempo para o sangue esfriar, para o impulso reduzir, para ter menos tensão para administrar. Depois ele fica de pé e dá uma palavra cortante: beleza, vamos matar a mulher, mas eu quero que uma pessoa dê a primeira pedrada. Uma só. Depois dela, todos os outros podem jogar pedra, mas uma só vai jogar primeiro. E, gente, eu preciso que a primeira pessoa seja alguém que nunca pecou, nunca errou, nunca fez besteira na vida, nunca mereceu uma pedrada. Se você mereceu uma pedrada, você não pode jogar. Só quem nunca mereceu. Essa pessoa vai ser a primeira. Depois que essa primeira jogar, aí todo mundo cai dentro e vão matar a mulher. Fechado? Fechado. Jesus voltou e continuou escrevendo no chão. Ele jogou a bola para alguém. Alguém aí vai ter que ser a pessoa que não merece pedrada para dar a primeira. As pessoas foram soltando as pedras e foram indo embora. Depois Jesus levanta e pergunta para a mulher assim: cadê seus acusadores? Ninguém te condenou? A mulher, que também estava lá, esperando a pedrada, levantou e olhou e não tinha ninguém mais, a multidão toda tinha ido embora. Jesus disse para a mulher assim: mulher, eu vou te contar um segredo. Só tinha uma pessoa aqui
que podia ter dado a primeira pedrada. E eu também não te condeno. Eu era o único que podia te dar uma pedrada, porque eu nunca mereci uma pedrada. Mas eu, que posso, não quero. Eu não quero condenar você. Agora, faz um favor para você mesma, não para mim. Faz para você. Vamos parar com essa vida de pecado? Deus odeia seu pecado apenas porque ele faz mal a você. Deus não tem problema nenhum com o seu pecado. Sabe, nós enfiamos na cabeça que estamos jogando um jogo de interesse com Deus, uma relação disfuncional, igual a relação disfuncional que a gente tinha com os nossos pais. Sabe, a maioria das vezes que os nossos pais perseguiam os nossos erros, era porque os nossos erros faziam mal para eles. E o nosso sentimento era sempre de que, quando eu erro, eu afeto meu pai, ele fica chateado porque eu o afetei, e ele se vinga em mim do mal que eu fiz para ele. E a gente transfere isso para Deus com a perspectiva de que Deus tem coisas que ele não gosta, e se ele não gosta, eu também não posso gostar, porque se eu gostar, ele fica com raiva de mim porque eu gostei. E você precisa cair na real, que Deus está muito, 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 muito acima disso. Deus não sofre com o seu pecado. Não, nem uma gota. Seu pecado não irrita Deus, não faz ele perder a paciência, não tira ele do centro. Deus é muito grande para seu erro afetar ele. Só tem uma coisa que faz Deus não querer que você peque. Ele te ama e não quer ver você estragando a própria vida. Mas ainda assim ele te respeita. E se você insistir em estragar a própria vida, ele deixa. Eu coloquei aqui na ilustração, eu não tenho problema nenhum com um rio cheio de crocodilos, mas eu reprovo veementemente que o meu filho Marcos vai nadar nesse rio. Mas ele é um adulto. E se ele disser para mim que vai nadar assim mesmo, eu não vou impedi-lo. Mas eu vou dizer para ele, filho, não vai não. Não é legal nadar num rio cheio de crocodilo, vai dar ruim, vai por mim, eu sou o pai, eu sei das coisas. Mas se ele insistir, eu não vou impedir, ele é adulto. Sabe, a relação de Deus com o seu pecado é essa. E por que você precisa entender que essa é a relação de Deus com o seu pecado? Porque toda vez que você peca, o seu sentimento é de que Deus está de mau humor, ele está chateado comigo, e ele não me ama mais porque eu errei. Você precisa entender, Deus não muda no amor dele por você, ele vai te amar assim para sempre. Então ele vai me levar para o céu, pastor, de qualquer jeito? Não, não vai. Hoje à noite eu vou te falar de princípios. Deus é Deus, princípio é princípio. Quando você quebra o princípio quebra você, e Deus continua te amando, porque ele é assim. Mas por agora, me deixa fazer uma relação da sua recepção ou da sua capacidade de receber o amor de Deus e a sua capacidade de receber o amor do próximo. Vai para o próximo slide. Se você resiste ao amor de Deus, também, aliás, se você resiste ao amor de pessoas, também resiste ao amor de Deus. Deixa eu te falar disso nas palavras do apóstolo João, o apóstolo do amor, o discípulo amado, o mais amado, que deitava no colo de Jesus. Nas palavras dele, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 20, João diz assim: se você diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, você é mentiroso. Porque se você não dá conta de amar o seu irmão que você vê, vai amar a Deus que não vê? Ah, me poupe. Eu dei uma dramatizada na fala de João, mas foi basicamente isso que ele disse. João está fazendo um link entre sua relação de amor com as pessoas humanas e a sua relação de amor com Deus. E qual é a relação que João faz? Qual é o link que João faz do seu amor ao outro e do seu amor a Deus? É que o mesmo aparelho psíquico que você usa para se relacionar com as pessoas e aceitar o amor delas,
e dar amor para elas é o mesmo aparelho psíquico que você usa para se relacionar com Deus e dar amor a Deus e receber amor de Deus. Mesmo aparelho. Quando você não consegue aceitar que as pessoas te amem, então seu aparelho está com defeito. Eu sei que você preferia acreditar que é a outra pessoa que está com defeito, que ela não te ama direito, é por isso que você não recebe, mas não. Se você não recebe amor do outro, se você não se sente amado, então seu aparelho psíquico está com problema. Esse mesmo aparelho psíquico que está com problema para receber o amor do outro, é esse mesmo aparelho defeituoso com que você se relaciona com Deus. Então, se ninguém te ama, se você não acredita no amor de ninguém, se você não aceita ser amado de verdade, se você não tem a ingenuidade de acreditar no amor do outro, se a malícia toma conta do seu sistema e você de fato acredita que ninguém se importa com você, então João falou assim, é mentiroso quando fala que Deus ama. Mentira. Conversa. É só auto-engano. Porque se você dá conta de aceitar o amor do outro, então você dá conta de aceitar o de Deus. Se você não dá conta de aceitar o amor do outro, então você não está dando conta de aceitar o amor de Deus. A gente precisa consertar isso. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos. O marido só diz que ama para agradar. O filho só diz que ama porque ele precisa de mim. Para essa pessoa, que toda declaração de amor, toda revelação de amor que é dado para ela, ela coloca na conta da malícia. E ela arranja um jeito de não ser verdade o amor que é dado a ela. João está dizendo, quando ela diz que Deus a ama, ela está mentindo, ela está se enganando, ela não acredita também. E aqui, gente, eu não estou querendo ajudar você a pegar a palavra mentiroso de João. Eu estou querendo ajudar você a olhar para o seu aparelho psíquico e assumir a responsabilidade de que tem um problema nele. Sabe, tem algo de errado no seu aparelho psíquico, porque ninguém te ama, não é possível. Alguém te ama, pelo amor de Deus. Toca na pessoa do lado e fala para ela assim, alguém te ama. Fala para ela assim, aceite isso. Se você acredita que nada cai do céu, você vai resistir ao amor cuidadoso de Deus. Se na sua perspectiva, foi você que se sustentou, foi você que se cuidou, foi você que se protegeu, foi você que se alimentou, ninguém nunca cuidou de você na vida, toda a vida inteira você só depende de você mesmo, então, não me venha dizer que você acredita de verdade que Deus cuida de você, porque você não acredita. Se você não consegue crer que um ser humano cuida de você, então você também não acredita que Deus cuida. Para te ajudar a aceitar o amor cuidadoso de Deus e também para aceitar o amor cuidadoso do outro, deixa eu te contar, ninguém vive nesse mundo sem ser cuidado de graça. Há um tempo, eu atendi uma pessoa, ela tinha um pouco menos de 40 anos, um pouco mais de 30, uma pessoa saudável, uma mulher bonita, bem cuidada, e ela estava muito ruim, ela precisava muito desabafar. E depois de muito tempo desabafando, o desabafo dela girou em torno de ninguém nunca cuidou de mim, ninguém nunca me deu nada. Eu vivi sozinha a minha vida inteira, eu cuidei de mim mesma. E aí, depois de algum tempo, quando o desabafo já tinha saído, mas a mentira ainda estava fundamentada na mente, eu comecei a fazer perguntas para ajudar ela a perceber que ela estava acreditando numa mentira, aquilo não era verdade. Então, eu disse para ela, os seus pais que te geraram, seus pais biológicos, eles não cuidaram de você em momento nenhum? Que nada, pastor. Que nada. Me geraram, assim que eu nasci, semanas depois me doaram para um orfanato. Aí eu disse, então o pessoal do orfanato cuidou de você. Que nada, pastor. Eu fui de um orfanato para outro. Fui cuidado um pouquinho nesse, daquele. Ninguém cuidou não, pastor. Ninguém cuidou.
Eu que cuidei de mim mesmo. E você foi de orfanato em orfanato a vida inteira? Não, chegou uma época que uma família me aceitou, mas foi pouco, coisa de 2, 3 anos me aceitaram, depois me passaram para outra família. E a outra família cuidou de você? Não, logo eu fiquei adolescente, fui trabalhar, cuidar da minha vida, aluguei um lugarzinho, eu mesmo que pagava, eu que cuidei de mim a vida inteira. Eu percebi que eu tinha que radicalizar se eu quisesse salvar aquela mulher. Então eu disse para ela assim, eu vou te falar uma coisa, não fica chateada comigo. Eu tenho certeza absoluta que você foi cuidada, e foi cuidada aí de graça, e você foi protegida e amada, e cuidaram de você. Ela arregalou o olho e ficou me olhando assim, como quem espera a próxima pancada. Então eu disse para ela, eu tenho certeza absoluta que você foi cuidada só por uma razão. Você está viva, saudável e bonita aqui na minha frente. Nenhum ser humano que não foi cuidado está vivo. Seres humanos não vivem sem cuidado alheio. O ser humano vem ao mundo completamente dependente. Se ninguém cuidar dele, ele morre. E você está viva. Se você está viva, alguém cuidou e não foi você. Porque quando você veio ao mundo, você era incapaz de ser cuidado. Mas não é só recém-nascido e feto que não sobrevive sem cuidado. Seres humanos não sobrevivem sem cuidado. Sabe, eu chamo de lei do foco. Quando você quer acreditar em algo, tudo que você consegue ver é o que concorda com o que você quer ver. E tudo que discorda do que você quer ver, você tira do seu radar, você não vê, mas está lá. Ser humano adulto, todo dia, alguém te socorre, todo dia, alguém te dá a mão, todo dia, alguém te ajuda. Um tempo atrás, eu estava num jejum de 40 dias só de vegetais crus. E o meu organismo, ele não se dá bem com esse jejum. Eu faço por uma questão de necessidade, mas não se dá bem. E aí tem que comer vegetal cru, porque estou viajando por aí nos restaurantes. E a Berê já falou para mim, amor, não come coisa crua em restaurante, que eles não lavam direito, amor. Só come em casa. Mas aí precisava comer, né, gente? Peguei uma salmonela no almoço. E a salmonela começou a fazer o trabalho dela. E o meu corpo começou a arriar. Ministrei tarde, ministrei de noite. Estava horrível. Mas o melhor lugar para morrer é em casa, né? Entrei no carro e fui para casa. E vamos embora. E o corpo horrível e eu dirigindo. E faltando pouco para chegar em casa, eu liguei do sistema automático do carro, porque a Siri obedece quando a gente fala, não vou falar porque ela vai fazer a ligação aqui, mas quando a gente fala para ela fazer a ligação, ela faz. Liguei para casa, falei, Berê, eu estou chegando, mas eu não consigo descer do carro, nem consigo abrir o portão. Eu vou precisar que você e a Maísa vão até o carro para me tirar do carro e me dar remédio, porque eu só tenho energia para chegar em casa. Eu cheguei em casa sem energia, Berê e Maísa foram até o carro, me pegaram uma do lado, outra do outro, me carregaram para dentro, me levaram para o vaso e pressão baixou, Berê botou sal na minha boca e no momento em que a Berê saiu do banheiro para ir na cozinha pegar o sal, eu desmaiei. Quando a Berê chegou, eu estava caído de cara no chão e foi o grito da Berê, porque a Berê grita de um jeito assim, bem histérico, não queira ver. Foi o grito dela que botou adrenalina que me acordou. Foi muito importante o grito dela, porque deu adrenalina. Porque, gente, eu sou o marido. Quando minha esposa grita, a adrenalina corre nas veias para fazer o papel que tem que fazer. E quando ela deu o grito, ela chegou no banheiro e me viu caído e deu o grito, a adrenalina veio, eu acordei, estou pronto para a guerra, cadê?
Mas eu precisava de adrenalina, e Deus usou o grito dela para botar adrenalina em mim. E aí ela veio, botou o sal e foram felizes para sempre. Eu estou te contando isso para você entender que seres humanos não vivem sem precisar uns dos outros. É mentira da sua alma. A sua alma está te enganando quando ela diz: eu vivo sozinho, ninguém cuida de mim. Mentira! Se você estivesse sozinho, não estava vivo. Você está vivo, não está vivo? Então Ele cuida de você. Ele está cuidando. Ele está usando gente para cuidar de você. A ideia com a qual eu quero terminar é que, se você não consegue acreditar que é cuidado, se você diz que ninguém cuida de você, que é você que cuida de você sozinho, se você acredita nessa mentira, então você não alcança acreditar que Deus cuida de você. E Ele cuida. Então, você precisa olhar para o seu sistema psíquico e andar na contramão dele. Você precisa ter coragem de olhar para dentro de si e perceber que alguma coisa aí dentro vive numa mentira constante de: eu não sou amado e não sou cuidado. Mas isso é mentira, você é amado e é cuidado. É, pastor, mas é porque você não sabe como é que a pessoa que diz que me ama vive. Então, como a pessoa vive, é um problema dela. Não acreditar no amor dela é um problema seu. Entendeu? Registra isso. As pessoas vivem de um determinado jeito porque elas têm problemas. Elas têm problemas em certas áreas. Por exemplo, tem gente que tem problema com ira. E a ira da pessoa vive assim, perto da ebulição. Só porque a pessoa irada deu um tapa na mesa, não significa que ela não te ama. Quando a pessoa irada deu um tapa na mesa, significa que ela tem um problema com ira, e esse problema é dela, não é seu. O amor dela não tem a ver com isso. Ela te ama, mas tem problema. Agora, você não pode colocar no problema dela sua desculpa para não aceitar que ela te ama, porque ela te ama. Mas o ponto que eu quero ajudar você a entender é que o fato de você não conseguir acreditar no amor das pessoas implica que tem um problema no seu sistema psíquico, no seu aparelho psíquico, como a psicanálise gosta de chamar. Aparelho psíquico. Seu aparelho psíquico tem um problema. Ele não consegue aceitar afeto e não consegue aceitar cuidado. Se você não aceita cuidado, todo mundo está tramando contra você, todo mundo está te traindo, todo mundo está te rejeitando, ninguém está cuidando de você, mas é o seu aparelho que está com defeito. E é esse mesmo aparelho que você usa para se relacionar com Deus. É por isso que eu estou te convidando a duvidar do seu aparelho. Duvida dele, ele está com defeito. Duvida dele e aceita que Deus te ama. E aceita que Deus cuida de você. Duvida desses cálculos que você faz. Esses cálculos. Se Deus cuidasse de mim mesmo, pastor, isso aqui não teria acontecido. Então, aconteceu. E Deus te ama. Então, seu cálculo está errado. É simples assim. É uma questão de crença. Eu estou te afirmando com toda certeza da minha vida, Deus te ama e Deus cuida de você. Não tenho dúvida nenhuma disso. Então, se Deus te ama e Deus cuida de você, e você está dizendo que se Ele amasse isso aqui não teria acontecido, seus cálculos é que estão errados, não os de Deus. E por isso Deus está te desafiando a só aceitar. O desafio de Deus para você é o desafio da aceitação. Registra isso. Aceitação é um conceito apropriado pela psicologia. E, de forma leiga, aceitação é o contrário da pirraça. E como eu sei que pirraça você conhece muito bem, não porque você faça isso, claro, porque você viu alguém
que não está entre nós fazer pirraça. Então, você sabe o que é pirraça? Todo mundo aqui sabe o que é pirraça, né, gente? Aceitação é o contrário da pirraça. Aceitação é quando você decide, vou parar de fazer pirraça e vou aceitar. Eu vou me render. Eu vou deixar rolar. Eu vou deixar ser desse jeito. Isso é aceitação. E deixa eu te contar. De acordo com a psicologia freudiana, a aceitação é a cura do luto. Quando é que o luto sara? Quando você aceita. Então, aceitação é basicamente a serenidade de deixar o que tem que ser. Aceitação é decidir que eu vou parar de fazer pirraça e vou parar de tentar controlar o incontrolável. Eu vou aceitar. Deus está te convidando a andar na contramão do seu sistema, parar de fazer pirraça e simplesmente aceitar que é amado. Aceitação implica: dane-se, deixa assim mesmo, vamos ver. Mas que eu sou amado, eu sou. Quando você aceita desculpas para acreditar que você não é amado, o seu sentimento de ser amado fica frágil e qualquer coisa rouba ele de você. E aí você entra em parafuso toda vez que uma coisa nova te convence. Não sei, eu acho que Deus não está bem comigo. Deus está bem com você, ponto. Ele te ama, ponto. Aceita isso, se rende a isso. Aceita que não vai mais fazer pirraça pedindo provas. Prova que me ama. Toda vez que alguém pede prova de amor, eu te recomendo muito que não dê. Por quê? Porque quem pede prova de amor com problema, e quando você der a primeira, ele vai pedir a segunda, e a terceira, e a quarta, e a quinta, e nunca vai estar bom, nunca vai bastar. Eu te recomendo muito, quando alguém te pedir prova de amor, mandar ele resolver a alma dele. Porque se ele acredita que é amado, então ele acredita. Se ele não acredita, ele não acredita. Fazer o quê? Mas é isso que Deus está pedindo de você. Ele está te pedindo aceitação. Ele está te dizendo: rompa com as suas neuroses e tome uma postura de aceitar. Eu aceito. Ponto. E todos os mais isso, mais aquilo outro, vai se resolver pelo caminho, se você aceitar primariamente que é amado. E deixa eu te contar, Deus está te cobrando que você aceite o amor do outro também, porque o amor do outro é o termômetro do quanto você está aceitando o amor de Deus. Não é que Deus te ama se o outro te amar, não. Deus te ama, ponto. Mas quando você não aceita o amor do outro, significa que o seu aparelho psíquico não está aceitando o amor do outro também. Então, Deus está te convidando a praticar a aceitação. Faz sua oração dizendo para Deus que você está decidindo aceitar. Espírito Santo, eu oro para que venha sobre nós uma unção, uma graça sobrenatural para revelar o amor de Deus, o amor de Jesus. Espírito Santo, a tua palavra diz que o Senhor veio para nos mostrar Jesus, para nos revelar Jesus, para tornar Jesus real para nós. Espírito Santo, toca cada um. Espírito Santo, toca cada um, e toca cada um com a sua graça que nos faz sentir o amor. Batiza-nos no teu amor, querido Espírito Santo. Batiza-nos no amor de Jesus. Mergulha a gente nesse amor de forma sobrenatural e faz o nosso sistema psicológico beber desse amor sobrenatural. Faz o nosso sistema psicológico experimentar de forma sobrenatural esse amor. Vem, Espírito Santo, e toca-nos e batiza-nos no amor.
Batiza-nos no amor, batiza-nos no amor, batiza-nos no amor de Jesus, batiza-nos no amor dele. Vem, Espírito Santo, e revela-se para nós. Beshem Yeshua HaMashiach.